Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 16, vamos ler o versículo de número 33, e assim está escrito: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Os irmãos, então, podeis assentar e fique orando para que o Senhor possa nos dar a compreensão dessa palavra. Amados, quando nós lemos este versículo, a qual foi citado pelo próprio Jesus Cristo aos seus discípulos, nós temos um certo conforto. Olhe para cá. Nós temos um conforto porque a gente vê que Jesus Cristo, ele nos garante uma segurança espiritual. E então nós agora passamos a acreditar que coisas que nos sobrevêm ou pode vir até nós, essas coisas elas não têm mais poder sobre nossas vidas. Elas não podem mais nos parar. Aquilo que acontece em redor de nós, que nós costumamos dizer que são aflições, são dores, são percas, são fraquezas, e são N coisas que acontecem em torno de nós, que muitas vezes, a estrutura que nós temos, às vezes nós não conseguimos se sobressair de algumas situações. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, se nós olharmos para o amor de Deus, nós vemos que, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós vemos que não somos tão suficientes, tão autossuficientes, que temos força de sair de algumas situações. Mas veja só, em todas as circunstâncias da nossa vida, o Senhor ele vai estar conosco. A palavra do Senhor ela nos garante que nas aflições, nas tribulações, no mundo e tudo que estiver em torno de nós, que nós vemos conhecer como dificuldade, o Senhor ele age e ele faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Porque o Senhor conhece, irmão, cada um de nós. A palavra dele vai dizer que ele não permite que nós venhamos passar a aflição, que nós não tenhamos a estrutura para suportar, porque ele nos conhece. E eu digo para você hoje, se você estiver passando por algo que está afligindo a sua vida, se você está passando por algo que está tirando a sua paz, se você está passando por uma situação que você olha e vê, e você diz que, eu queria que não estivesse dessa forma, eu queria que não fosse assim. Mas o Senhor, irmão, Ele sabe que você pode suportar essa dificuldade hoje. É por isso que Ele diz na sua palavra, e Ele adverte o seu discípulo dizendo: olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. E eu comecei a meditar nesse versículo, entre a parte A e a parte B dele, que ele começa nos consolando, nos fazendo entender que ele se antecipou de uma forma antecedente. Ele disse para nós que nós iríamos passar por tribulações. Ele disse que nós iríamos passar por algumas aflições. Ele disse que nós teríamos momentos de crises. Ele disse isso. Mas que como ele venceu, nós também venceríamos. Aleluia. O versículo, ele vai nos garantir, quando Jesus disse: tenho-vos dito isto, é porque Jesus estava advertindo a sua igreja antes que tudo viesse a acontecer. É porque Jesus estava advertindo a igreja antes que chegasse algum momento difícil para a igreja.
Ora, a palavra do Senhor vai dizer que nos últimos dias nós teríamos dias difíceis, dias de aflições, dias de perseguições, dias de lutas, dias de batalhas, dias de temores, de medo, mas que o Senhor Ele não nos deixaria só. A promessa que Ele nos fez quando Ele foi assunto, ou seja, quando Ele entrou no céu, é que Ele enviaria o Espírito Santo para nos guiar, para nos fortalecer, para nos guardar, para nos livrar, para nos manter firme em meio às tribulações. Então, quando ele adentra a parte B do versículo, que ele diz que ele está mostrando isso, antecipando isso, para que em mim tenhais paz, ele está dizendo que eu estou me antecipando a mostrar para vocês as situações que sobrevirão, para que quando elas vierem, vocês não tenham medo, vocês não se espantem, para que quando elas vierem, vocês não perdam o controle. Aí ele diz: no mundo tereis aflição. É uma afirmação de que aflições pudessem sobrevir sobre nós, e elas vêm todos os dias. Quem não sente a aflição, irmão, isso aqui é forte. Quem não sente a aflição, quem não sente a dor, quem não sente a falta, quem não sente a necessidade de Deus, é porque já se acostumou com a forma de vida que vai levando. Mas quem sente, irmão, a palavra vai dizer, quando ele estava em cima do Monte das Oliveiras, ele disse: olha, sentem aqui, porque os afligidos de coração, os perseguidos, aqueles que sofrem, aqueles que estão tristes serão consolados. Aleluia. Ele diz na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom. Quando ele diz para ter bom ânimo, entenda isso. Ele não está dizendo para você sorrir de todas as situações. Ele não está dizendo para você estar alegre em todas as situações, porque ele sabe que você vai ser afligido. Ele sabe que você poderia ser tocado, você poderia ser ferido. Ele sabe disso. Porém, quando ele diz que vós tenhais bom ânimo, é porque ele está dizendo que quando o dia mau vier, aleluia, vós podeis estar firme e forte, convictos que eu estou para resolver o problema que se levantar. Aleluia, glória a Deus. Para que tenha paz. Aleluia. Aí ele termina dizendo: por quê? Porque eu venci o mundo. Qual é a temática do contexto nessa noite? Aflição, dor, necessidade, perca, falta. É tudo que você imaginar que se colocar diante de você para lhe parar. É dificuldade. É você muitas vezes olhar para os lados e você estar num momento de luta e não ter ninguém para lhe ajudar. É você se entristecer já em meio a uma luta que está passando e você muitas vezes não superar as dores. E muitas vezes você pensar, a primeira coisa que você vai pensar é em desistir. É assim, não é? A primeira coisa que você vai pensar é em voltar atrás. A primeira coisa que você vai pensar em meio a aflições
é você, como diz o ditado, chutar o balde. É retroceder, é olhar para trás, ficar parado, virar uma estátua de sal. É se agarrar muitas vezes, se agarrar muitas vezes com os problemas e não conseguir olhar para o Deus que verdadeiramente pode fazer você sair dessa situação. Mas quando eu falo disso, irmão, de aflição, eu também estou falando de uma série de coisas que estão atreladas, correlacionadas à aflição que nos sobrevém. A aflição não é para matar o crente, irmão. A dor não é para matar o crente. Às vezes a enfermidade não é para a morte. A Bíblia diz isso. Mas é uma forma de Deus agir. É uma forma de expressão. É uma forma de Deus agir na vida do ser humano. É o ser humano estar passando um momento pior da sua vida e ele tentar fugir dos problemas, tentar fugir das aflições e ir para uma caverna e se esconder. Aparentemente, se nós falarmos baseado na ciência, aquela pessoa que está se afastando, aquela pessoa que está procurando a solidão, que está querendo fugir do problema, é uma pessoa que já está doente, que não tem mais força, que já está fraca. Aí é onde Deus ele entra em cena, porque Deus ele vai se revelar neste momento. Aleluia. Ele disse para o apóstolo Paulo: olha, apóstolo Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. É quando tu está fraco, é quando tu está aflito, é quando tu está solícito, quando tu precisa que o Senhor ele vai aparecer. Aleluia. Então, eu tenho convicção disso. Glória a Deus. Eu tenho certeza que as aflições elas virão e a Bíblia ela não nos deixou enganado. Ela não escondeu isso de nós, que nós enfrentaríamos crises, que nós passaríamos por um momento difícil, mas que o Senhor garantia que em todos os momentos estaria conosco. Aleluia. Vamos analisar a história da Bíblia. Certa vez os discípulos estavam passando por uma situação difícil, em que o Senhor ordenou que subissem no barco para ir com um propósito a outro lugar, ajudar outras pessoas que estavam aflitas. E no momento que Jesus descansava, veio uma grande aflição naquele lugar, uma grande tempestade, ventos que estavam quase a balançar e virar aquele barco que eles estavam. Uma tempestade de chuva que não parava. E aí, quando eles se encontraram naquela condição, eles não viram alternativa. Quando eles se encontraram naquela condição, eles não viram saída. Eles não viram solução. Mas veja só, a solução estava bem próximo dele. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós passamos aflições e elas conseguem cegar a nossa visão daquilo que a gente pode fugir, de onde nós podemos alcançar a solução para o nosso problema. Olhe para cá, irmão. E com isso, eu entendo que a aflição ela é algo inevitável. É algo iminente, que a qualquer momento pode sobrevir sobre a vida do cristão. E a aflição ela só vai vir sobre a vida do crente, irmão.
Essa afirmação de Jesus Cristo, que no mundo tereis aflição, ele está falando para crente. É o que eu digo, pessoas às vezes não conseguem sentir a aflição, já estão acostumadas com a vida que vai levando. E Jesus ele foi bem claro a alertar a igreja quando ele diz, no capítulo de número 16, no verso 33, olha, no mundo tereis aflição. Eu tenho falado isso, eu já tenho mostrado isso para vocês. Vocês vão passar por um momento difícil, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vão vencer. Aleluia. A questão de eu estar passando por aflição, irmão, não quer dizer que está tudo acabado. Eu gosto de meditar muito nos ditados. Sempre que eu estou ministrando, eu falo algum ditado. Eu acho que eu sou um Salomão da vida. Porque existem ditados que eles falam tão forte aos nossos corações, que mesmo que não seja uma verdade, ele vai profundo nas nossas necessidades. E esta questão do cristão passar momentos difíceis é algo que não nos faz isento de passar por momentos que venham nos entristecer. É algo que não nos deixa isento de passar por momentos difíceis. É algo que não nos isenta de passarmos por problemas. Porém, de todos esses problemas o Senhor vai cuidar. Que seja um pouco, que seja muito. Haja visto que no Salmo de número 34, no verso 14, no verso 19, ele diz que muitas são as aflições dos justos, mas que o Senhor o livra de todas. Aleluia. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo que independente daquilo que você esteja passando, e escute o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Glória a Deus. Tem pessoas que não querem nem demonstrar, estão totalmente caídas em pecado, lançadas no pecado, entregue ao pecado, estão totalmente fracos, debilitados espiritualmente falando, mas demonstram uma coisa que não são. Por quê? Porque não entende que muitas das aflições do justo é algo para que o Senhor ele venha agir na nossa vida, porque tudo tem um propósito, irmão, debaixo do céu. Aleluia. E quem sabe se aquilo que você está passando hoje não é um propósito divino, que em meio a essa crise, essa dificuldade, Deus não queira fazer algo maior na tua vida. Meu Deus, aleluia. Então não pense que isso é para a destruição. Não pense que essa aflição, essa crise é para te matar. Muitas vezes isso funciona como um instrumento de Deus, como algo que Deus está criando e algo que Deus está usando para trabalhar na sua vida. Sabe o que é que a tribulação muitas vezes faz, irmão? Sabe o que é que a provação, quando ela nos alcança, ela faz na nossa vida? Sabe o que é que ela nos transforma? Ela forja o nosso caráter. Meu Deus. A dificuldade, ela consegue forjar o nosso caráter, nos fazer uma nova pessoa, nos fazer uma nova criatura em Cristo Jesus, ter um novo horizonte, uma nova visão daquilo que é o Evangelho de Cristo. Aleluia. Então, a aflição às vezes ela vem para forjar um caráter na nossa vida. Quando não, às vezes para nos preparar para receber uma dádiva de Deus. Coisas que a gente às vezes nem esperava. Porque essa palavra ela vai dizer para nós
que Ele é poderoso para fazer em nossa vida infinitamente mais daquilo que pedimos ou que pensamos. E Ele sabe da nossa necessidade. Glória a Deus. Então, um momento difícil muitas vezes é para fazer algo maior na nossa vida. Quem sabe que esse momento difícil não seja para lhe aproximar de Deus. Aleluia. Porque quando nós estamos bem, irmão, quando tudo vai bem, a gente se esquece que tem um Deus que está acima da nossa vida. É quando o homem ele tem saúde, quando o homem ele tem dinheiro, quando o homem tem beleza, quando o homem tem status, quando o homem tem poder, quando o homem ele consegue fazer a diferença, ele se esquece de Deus. Sabe o que foi que eu vi aqui dentro, irmão? Quando isso acontece, que Deus faz o homem virar bicho e comer capim na selva. É isso que ele faz. Ele faz o general, o homem mais poderoso, aquele que está à frente da batalha, pegar ali uma enfermidade para que ele precise e reconheça que deve ir até Deus, para que Deus venha tirar as aflições da sua vida. E assim muitas e muitas outras coisas acontecem que vêm através da aflição. Quem sabe, igreja, que esse momento que nós estamos vivendo hoje não seja uma correção na nossa vida. Você já pensou sobre isso? Que não seja Deus querendo consertar algo, que não seja Deus querendo endireitar, aprumar algo na nossa vida que está torto, que está fora do lugar. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui é forte, viu? Ou você não pensou que Deus ele te chamou com um propósito e esse propósito ele tem que cumprir na sua vida? Não adianta se esconder de Deus. A palavra vai dizer lá no Salmo 139 que não tem como fugir do Senhor. Para onde nós formos, o Senhor estar ali. Já sentiu isso Jonas, quando ele fugiu daquilo que Deus determinou para a sua vida? E ele, em vez de ir numa direção, ele foi para outra. Olha aí. Vai para uma direção totalmente diferente daquilo que Deus queria. E aí Deus, ele permite vir a aflição na vida de Jonas para que ele viesse voltar para o lugar da onde ele saiu. Muitas vezes essas aflições, esses momentos difíceis nos faz entender ou nos torna as pessoas totalmente dependentes de Deus. Porque tem muito crente se sentindo autossuficiente. Pensa que não precisa de Deus. Se deita, se levanta e não agradece pelaquilo que Deus ele tem feito na sua vida. Você já pensou, irmão, quando a Bíblia ela vai dizer que nós somos como uma vela acesa, que nós podemos ir se deitar e não se levantar mais? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar que tem gente por aí morrendo de uma topada, irmão? Eu acho que a gente é que não entendemos ainda. Eu acho que não chegou ainda, foi o nosso conhecimento que nós somos pessoas totalmente dependentes do Senhor. Sabe o que é que as aflições muitas vezes fazem na nossa vida e a gente nem sabe? Ela faz a gente reconhecer o Deus que a gente serve. Ela faz o camarada olhar, verdadeiramente tu é Deus. Eu falei isso aqui semana passada. Tu faz coisas terríveis e grandes. Verdadeiramente tu é Deus.
faz o camarada dizer que tu é um Deus que operando ninguém pode impedir. Então são essas coisas que faz. Se você não sabe, às vezes, muitas vezes, há momentos na nossa vida que nós estamos passando essas provações, que nós estamos passando momentos ruins, e nós não entendemos que Deus ele está trabalhando em nós. Nós não entendemos que as provações elas geram na nossa vida a perseverança e uma certa maturidade, um crescimento espiritual. Aleluia. É um crescimento espiritual. E nós temos referências bíblicas a respeito disso, que há algumas vezes que é necessário a gente passar por esse momento. Lá no livro do apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 2 ao 4, ele diz para a igreja: olha, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, ela produz paciência. Tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta de coisa alguma. Então eu entendo que isso às vezes é uma necessidade. Reconheça, é preciso você estar passando por isso. E se você passou por isso ou está passando por isso, há dois fins. Ou você mereceu, ou você está passando por isso porque você mesmo criou isso para a sua vida. Eita, Jesus. Meu Pai. E pastor, de onde é que o senhor tirou isso? Da palavra. Meu Deus. Porque se tem uma coisa que é certa, que nós chamamos, nós intitulamos, e às vezes nós até colocamos como doutrina, algo chamado lei da semeadura. O que você plantar, meu irmão, você vai colher aqui ainda na terra. Tá duro, irmão, a palavra, não vejo de glória a Deus. Aleluia. Eu entendo, irmão, que mesmo em meio a essas situações, mesmo sendo necessário a gente ter que passar por isso, ainda assim, nas aflições Ele nos dá consolo. E Ele nos dá consolo para que mais na frente a gente possa consolar outras pessoas também. Sabe por quê? Porque nós passamos por essas tribulações para que nós possamos então ser consolados por Deus. E uma vez que somos consolados por Deus, pelo fato de estar passando tribulações, agora nós podemos ter base. Nós podemos ter uma palavra, nós podemos ter um exemplo para passar para outras pessoas. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto, ele diz no capítulo 1, do verso 3 ao 4, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Agora, irmãos, eu aprendo outra coisa quando eu passo pelo momento como esse, e você também deve aprender. Nós aprendemos que nós passamos às vezes por isso com um propósito de Deus, sim ou não? E que também, mesmo passando sobre essas situações, nós temos que tomar alguma atitude. Que nós não podemos deixar os problemas, isso aqui Deus está falando, viu? Não podemos deixar os problemas se agravar. Meu Deus. Porque quando os problemas se agravam, eles chegam
Ele chega em um lugar, ou ele chega numa condição que eu não consigo mais ter controle. Quando o problema se agrava. Então, para isso, amados, eu preciso tomar algumas atitudes. Aleluia. Em tempo de crise. E eu vejo isso porque eu tenho que tomar uma postura. Eu tenho que fazer alguma coisa em meio à situação, porque senão eu vou ficar aceitando. Isso vai ficar me matando, isso vai ficar me angustiando. Eu vou morrer, irmão. Vou morrer. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que você, em vez de baixar a cabeça, aleluia, você tem que levantar a sua cabeça, e o momento que você está passando por isso é o momento de se levantar. Aleluia. Glória a Deus. Momento de se levantar a cabeça e olhar para as crises circunstanciais, olhar para o seu derredor, que é da onde vem a afronta, é da onde vem a dor, da onde você menos espera, é da onde vem. Mas você tem que tomar uma postura mediante essa aflição. Você tem que ser uma pessoa determinada. Você tem que colocar um propósito. Você tem que querer ir adiante e não ficar estacionado nessa situação, porque você vai morrer. Aleluia. E como é que acontece isso? A gente se prepara para isso. E aí a gente, em meio a essas atitudes, a gente faz algumas coisas. A primeira coisa que eu digo que você deve fazer é que você deve entregar esse problema para Deus. O que é que a palavra diz para nós? Ela diz: fique com esse problema, se agarre com ele e morra com esse problema. É assim? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer: tomai de mim o meu fardo, o meu jugo, tomai de mim aquilo que eu tenho para você, que é mais leve, e me dê o seu problema, traga para o meu altar, traga para a minha presença, que eu resolvo. E o que é que a gente tem que fazer? Entregar a Deus as nossas ansiedades. A orientação que nós temos mediante uma situação dessa é trocar as nossas preocupações, os nossos fardos, pelo que o Senhor Ele tem para nos dar, porque com certeza é mais leve para a gente levar. E nós temos referências disso. Filipenses, capítulo 4, versos 6 ao 7, vai falar sobre isso. Nisso também, nós devemos tomar uma atitude de buscar o refúgio diante de Deus. Correr para Deus. Focar em Deus. Se entregar a Deus. O salmista, certa vez, quando ele estava passando por um momento difícil, ele disse: de onde me virá o meu socorro? A parte B do versículo vai dizer: aonde é que eu vou achar a solução para o meu problema? Aí a sua palavra o responde quando ele diz: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Que criou os céus e a terra. Mas antes ele diz: eu olho para os montes, ou seja, eu olho para os lados, eu olho para cima, eu olho para baixo. Mas de onde vem o meu socorro? Vem do Senhor, irmão. Não é de outro lugar senão do Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque o que o Senhor tem para nossas vidas, o que Ele nos promete, é coisas boas.
Se nós se encontramos em meio a algumas situações, a culpa não é do Senhor. E tem muita gente botando culpa em Deus por alguma adversidade da vida. E Deus não tem culpa disso. Ele disse para os seus servos: o pensamento que eu tenho sobre vós é pensamento de paz e não de guerra. E eu entendo, irmão, que o que o Senhor tem para nossas vidas é a vitória, é a renovação, é a restauração, é a restituição, é crescimento espiritual, é maturidade espiritual, é alegria, é paz, é transformação de vida. O que o Senhor tem para nossas vidas é prosperidade. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: não é momento de se agarrar à aflição, é momento de crescer, de mudar. É momento de acreditar naquilo que Deus pode fazer, porque em nenhum momento, irmão, se você olhar para a circunstância, olhe para o problema agora, lembre dele. Em nenhum momento Deus te deixou sozinho. Em nenhum momento a tua alma ficou na escuridão, porque Ele te fortalece e Ele faz você superar esse problema nessa noite. Nessa noite, crente vai sair daqui com uma cabeça erguida. Vai sair daqui olhando para o alto que é Cristo Jesus. Esse problema, irmão, ele não pode com você. Esse problema, ele não vai te parar, ele não vai te matar. Esse problema é para transformar a tua vida. Renovação e forças. Olha o que o Senhor disse para Isaías: renovação e forças, não se esqueça disso. Lá no livro de Isaías, no capítulo 40, versos 29 e 31, ele disse algo maravilhoso para o profeta Isaías, e eu quero ler com você nessa noite. Se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, Deus tem uma palavra para Isaías quando diz aqui no versículo de número 29 ao 31, nos últimos versículos do capítulo 40, ele diz assim: dá força ao cansado, é uma promessa, e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Olha a comparação, olha a alusão que o Senhor faz. Porque quando falamos de jovens, estamos falando de alguém forte, de alguém que tem vigor, que tem força física, que não se cansa por qualquer coisa. Mas ele diz que os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Eita glória. Mas o versículo 31, ele diz mais, diga mais, diga mais. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Oh, aleluia. E aí você duvida de alguma coisa? E aí você descrê de alguma coisa que Deus pode fazer na tua vida? E aí você já não acredita mais? E aí você olhando para a circunstância, vendo que não há nenhum recurso mais, que não há o que fazer mais, mas você não acredita depois que o Senhor diz isso para você? Aleluia, Deus. Escute, mas você não acredita depois da porta que o Senhor está abrindo nessa noite para você? Glória a Deus.
Pois o Senhor diz nessa noite: eis que eu vou adiante, na frente de vós. Remarute-da. E eu abrirei as portas, porque eu tenho a chave de Davi, que abre e que ninguém fecha, que fecha e que ninguém abre. Ei, levar a sombra, que ela vai a sombra. Eis que eu vou adiante de ti. Promessa de vitória. Deus não nos deixa sozinho durante a noite escura da nossa alma. O Senhor, Ele está falando nessa noite assim, porque Ele não quer tratar de coisas aparentes. Escute isso. Deus não quer tratar de problemas que estão aparentes, que as pessoas estão vendo, coisas que a igreja sabe, isso aí é fácil. Deus, Ele quer tratar de coisas no íntimo da alma, coisas que você sofre sozinho, que você sente sozinho, que você já leva há muito tempo, e hoje Deus vai mudar essa situação. Renovação de força. Renovação de forças. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, porque não dizer renovam o seu vigor, renovam as suas energias. Os que esperam no Senhor. Isaías 40. E para finalizar, quando as aflições sobrevierem às nossas vidas, a sua vida, a minha vida, eu preciso saber que nós temos em nossas mãos, escute, nós temos em nossas mãos graça suficiente para superar essas adversidades. Quando o apóstolo Paulo pensou que era o fim de todas as coisas na sua vida, naquele mesmo momento, a palavra do Senhor, ela veio em direção a ele. Nós podemos conjecturar aquilo que o texto ele não expõe, mas o apóstolo Paulo estava no fim da sua vida, estava num momento crucial que ele pensava, não, está tudo acabado. Ele chamou o seu discípulo e disse, olha, eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Mas naquele momento, irmão, levantou-se ali no meio daqueles que estavam, o Espírito Santo, e falou no profundo da alma dele, fez ele entender e saber que a minha graça te basta. A palavra do Senhor, a minha graça te basta, ou seja, nós temos graça suficiente para superar toda e qualquer aflição, em nossas fraquezas, em nossas dores, em nossas enfermidades, em nossas percas, em tudo que nós passar, nós temos graça suficiente. E graça, irmão, é o cuidado de Deus. Graça é o favor de Deus. O Senhor me levou a uma história agora de uma mulher chamada Ana, que todos nós conhecemos. E havia uma pessoa rival chamada Penina. E a Bíblia vai dizer que se tem uma mulher que passou aflições, se tem uma mulher que passou afrontas,
Se tem uma mulher que passou perseguição, foi Ana. Ao ponto de não sair mais, a aflição era tão grande que já não tinha mais palavras para sair da sua boca. Uma vez que ela foi ao tabernáculo, o sacerdote achou que ela estava embriagada da situação que ela passava. E eu conjecturo nessa noite que talvez, irmão, ela se deitava sobre o chão, ela colocava a sua cara no pó e ela gritava, ela gemia, ela pedia a Deus com todas as suas forças e ela não era atendida. E quando ela voltava para casa, ela tinha uma pessoa para ficar apontando o dedo para ela e ferindo aquela ferida que já estava aberta. Se você não sabe, havia uma lei judaica que uma mulher que era estéril era uma mulher que era reclusa, excluída da sociedade, uma mulher sem poder, uma mulher sem identidade, sem vigor e sem valor nenhum, uma mulher que não pudesse gerar o primeiro filho como primogênito de uma geração, era uma mulher que não tinha razão de nada, era uma pessoa esquecida. Agora veja aonde Deus foi agir, veja aonde Deus foi sarar, veja aonde Deus foi curar, veja aonde Deus foi tratar a aflição daquela mulher no seu íntimo. Agora eu faço entender o porquê de eu trazer essa história, esse contexto como exemplo para nós aqui. Aquela mulher todavia ouvia palavras negativas, maldições, coisa que entristecia cada vez mais o seu coração, coisas que lhe tiravam a paz, coisas que lhe fazia ela chegar ao ponto e dizer: sacerdote, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher aflita, amargurada, ela disse. E o Senhor, Ele resolveu a situação de Ana. E quando eu falo que a graça de Deus, ela é suficiente, eu digo que o esposo de Ana, certa vez, conversando com ela sobre essa aflição que ela passava, ele disse: eu não lhe sou melhor do que 10 filhos? Eu já não sou suficiente a você? Eu não sei porque você não entendeu ainda o que Deus está falando. Eu não sou suficiente na sua vida. Aleluia. Eu não sou quem supre a sua necessidade. Não sou eu que faço você se levantar todos os dias e ir trabalhar, ganhar o pão para dentro da sua casa. Não sou eu que dou dignidade a você, das pessoas olhar para você e ver você como um homem de Deus, como uma pessoa de um bom caráter. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Mas era a aflição de Ana. Era o que ela precisava. Era o que ela buscava. Era a aflição que ela queria deixar para trás. Já vou terminar. Porque isso destruía a sua vida. Mas o Senhor, a palavra vai dizer que o Senhor lembrou, é assim que o texto diz. O Senhor lembrou de Ana. E o que é que eu quero falar com isso? É porque você ainda não percebeu desde o início que hoje é um dia especial para algumas pessoas aqui. Porque hoje, esse, como diz a palavra, é o dia que o Senhor fez.
Hoje é o dia que o Senhor fez e Ele está colocando um novo cântico na tua boca. É prova súbica. Hoje foi o dia que o Senhor criou e por isso nos alegremos nele, porque o Senhor lembrou da nossa aflição. Aleluia! O Senhor lembrou da nossa aflição. E o Senhor dá vida e paz a crente nessa noite. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia.